A colonização inglesa na América. Antecedentes. A colonização inglesa na América ocorreu de forma tardia, diferente dos demais processos de colonização na América, como a colonização espanhola no século XV, a colonização portuguesa no século XVI, a colonização francesa a partir da segunda metade do século XVI e a colonização inglesa, que se deu somente no século XVII. O motivo do atraso inglês. Para isso, é necessário analisar o que está acontecendo na Inglaterra nesse momento. Neste período, a Inglaterra passa por transformações devido às revoluções, na qual refere-se ao período de mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorreu no país entre o século XVII e o século XVIII. A primeira Revolução Burguesa ocorreu durante o século XVII e ficou conhecida como a Revolução Gloriosa. Essa revolução foi liderada pelos burgueses ingleses, que buscavam a maior participação política e limitação do poder da monarquia. A revolução resultou na instalação de um governo parlamentarista e no estabelecimento da Auto de Tolerância, que garantiu a liberdade do culto para protestantes e não conformistas. No geral, as consequências da Revolução Burguesa foram o aumento populacional, a expulsão dos camponeses do campo, a formação de um exército de trabalhadores reserva e a reforma religiosa inglesa. Reforma protestante. A reforma ocorreu na Inglaterra e foi impulsionada principalmente por questões políticas e pessoais, como o rompimento do rei Henrique VIII com a Igreja Católica Romana, pois este tinha como objetivo anular o seu casamento com Catarina de Aragão, pois ela não se dava um herdeiro masculino. Porém, o Papa recusou a concessão do divórcio. Então, Henrique VIII decide tornar-se o líder supremo da Igreja na Inglaterra para obter a anulação. Deste modo, em 1534 foi promulgado a supremacia e o estabelecimento da Igreja Anglicana. Durante o reinado de Eduardo VI, a religião na Inglaterra passou por significativas mudanças. Neste período, a Igreja Anglicana se tornou mais protestante, com a adoração de doutrinas calvinistas, expressões das práticas católicas e a promoção da leitura da Bíblia. Através disso, a Bíblia foi traduzida para o inglês, permitindo que qualquer pessoa que soubesse ler pudesse interpretar as escrituras por si próprio. Porém, nem todos estavam satisfeitos com essas mudanças, e através disso houve resistências e perseguições daqueles que se opunhavam contra as transformações religiosas, como os católicos romanos, que permaneceram leais ao Papa. Essas perseguições levaram muitos a se mudar para a América, este que se tornou um dos principais pontos para o processo de colonização. Como ocorreu esse processo de colonização? A colonização inglesa teria sido motivada pelas guerras políticas religiosas que promoveram uma corrente emigratória, mas também se deu em recorrência às mudanças econômicas no campo, como a transformação das terras agrícolas em pastagens, promovendo um deslocamento da população do campo para as cidades. Parte dessa população acabou imigrando para a América, buscando refazer o seu antigo modo de vida. Os colonos que se dirigiam para a América não possuíam dinheiro e, por isso, se comprometiam a trabalhar por 7 anos a fim de resgatar a dívida adquirida com a vinda para a América, ou seja, a servidão por dívida. 70% dos imigrantes que vieram para a América nessa época foi nesta condição. E então, de 1497 a 1587, os ingleses realizaram diversas inclusões pela América do Norte, sem obter muito sucesso. O primeiro foi Giovanni Caboto, esse que é conhecido também como John Caboto, e foi um navegador explorador italiano e é considerado um dos primeiros navegadores a chegar na América do Norte. O segundo foi Humphrey Gilbert, este que foi a mandado de Rainha Elizabeth I, porém ele não consegue fixar também colônia
e quem sucedeu foi o seu meio-irmão Walter Raleigh, este que consegue fundar a colônia Roanoke, porém acaba sendo fracassado, o que dificulta cada vez mais a vida dos ingleses no papel de colonização foi a guerra entre a Inglaterra e a Espanha. Esse conflito entre os dois reinos foi comandado pela Inglaterra por Isabel I e a Espanha comandada por Felipe II. Esta acabou gerando uma paralisação das atividades ultramarinhas até 1603. No final desse conflito, a Inglaterra começa a ter um desenvolvimento e a Espanha acaba entrando em decadência. Neste período, foi autorizado o funcionamento da Campanha de Londres e da Campanha de Plymouth. Essa ação colonizadora de campanhas foi ocorrida pela crise social e econômica que acontece na Inglaterra, com a transição do feudalismo para o mercantilismo, que gerou a montagem da empresa colonizadora. O início da colonização da América do Norte pelos ingleses se deu a partir da concessão real a essas duas empresas, a Campanha de Londres, que passou a monopolizar a colonização das regiões mais ao norte, e a Campanha de Plymouth, que recebeu o monopólio das duas regiões dos territórios mais ao sul. Assim, com a vinda dessas empresas para a América Inglesa, esta apresentou grande diversidade política e administrativa. As colônias do Sul. A primeira colônia inglesa foi a Virgínia, que nasceu a partir da fundação da cidade de Jamestown, mas a ocupação efetiva e o desenvolvimento da região levou algumas décadas, ao longo das quais foram estabelecidas outras colônias da região sul, como a Maryland, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a Geórgia. O clima dessa região era quente e havia um solo rico, o que possibilitou o cultivo de produtos tropicais. A produção se baseou no plantation, que era monocultura com a mão de obra escravizada, caracterizada pelo latifúndio monocultor, de produtos como arroz, algodão e tabaco, voltados para exportação. Colônias do Norte. A fundação das colônias do Norte deu pelos pais peregrinos, ou também conhecidos como os peregrinos do Mayflower. Mayflower foi o navio que eles vieram da Inglaterra. Eram puritanos que fugiu da Inglaterra devido às perseguições religiosas. As colônias do Norte também foram denominadas de Nova Inglaterra. As colônias do Norte têm a sua origem na fundação da cidade de Massachusetts em 1620. A partir de Massachusetts, novos núcleos surgiram vinculados à atividade pesqueira, ao cultivo em pequenas propriedades e ao comércio. No entanto, a intolerância religiosa determinou as migrações para outras regiões, e assim novas colônias foram fundadas, como New Hampshire, Rhode Island e Connecticut. Nessas regiões, as colônias prosperaram principalmente devido ao comércio. Do ponto de vista da produção, a economia caracterizou-se pelo predomínio da pequena propriedade policultora, voltada aos interesses dos próprios colonos. Esses mesmos colonos se dedicaram à pesca e à captura de baleias, fazendo o porto de Boston a principal porta de saída e entrada de produtos, utilizando o trabalho livre, assalariado ou a servidão temporária. Apesar da mão de obra ser livre e predominante, existiam africanos escravizados que faziam os trabalhos domésticos. Alguns eram livres, mas ainda assim tratados de forma inferior a uma pessoa branca. Colônias do Centro. As colônias do Centro foram as últimas a surgirem, e a sua ocupação se deu por refugiados religiosos e liberais. As colônias que surgiram nessa região foram Delaware, Nova Jersey, Pensilvânia e Nova York, e todas elas desenvolveram produção diversificada e atividades comerciais, assim como também agricultura em pequenas propriedades, como a criação de animais, com a produção semelhante à da Nova Inglaterra. O trabalho escravo nessa região conviveu com a mão de obra livre, e também foram instaladas fábricas têxteis e de siderúrgica. Nessa região também ocorriam trocas comerciais entre colônias espanholas e portuguesas da América do Sul, que incluiu o tráfico humano com a África. A organização política das 13 colônias. Para introduzirmos essa questão, temos que levar em consideração que as 13 colônias eram independentes entre si, mas subordinadas à metrópole. Cada uma possuía seu sistema de autogoverno, e cada uma colônia era liderada por um governador nomeado pelo governo inglês. Apesar desses governadores eles representarem os interesses da metrópole, a organização colonial tendeu a aumentar constantemente sua influência, reforçando a ideia de direitos próprios. Cada uma das colônias elas possuíam sua própria legislatura, conhecida como Assembleia Colonial. Essas eram compostas por representantes eleitos pelo povo local. As assembleias elas tinham o poder de elaborar leis, definir impostos e ainda assim administrar os assuntos internos das colônias, levando em consideração
Toda a insatisfação das colônias com o governo, as colônias elas começaram a desenvolver o senso de identidade e autonomia, o que levou a um aumento da atenção do governo britânico. As tentativas do governo britânico de impor impostos e regulamentações mais rigorosas sobre as colônias sem seu consentimento levaram a uma crescente insatisfação, gerando então a Guerra de Independência. E como a colonização ela ocorreu a partir de uma iniciativa privada, acabou se desenvolvendo um alto grau de autonomia político-administrativa, conhecido como negligência salutar. Basicamente, essa expressão foi adotada para definir o relacionamento da Inglaterra com as 13 colônias norte-americanas. À medida que foi estabelecida uma organização política, as colônias ganharam governadores, conselhos, assembleias, que acabaram estabelecendo definitivamente a participação política da população inglesa em detrimento à nativa. Isso se deu em paralelo ao processo de desenvolvimento econômico das colônias, que ocorreram de formas diferenciadas de acordo com as realidades geográficas específicas. O desenvolvimento econômico das 13 colônias. Basicamente, o desenvolvimento econômico ele foi impulsionado por atividades agrícolas, comércio e manufatura. As características climáticas, por si, elas contribuíram para a definição desse modelo em cada região. O clima tropical no sul e o temperado no centro-norte foram os que mais se destacaram. A agricultura era intensiva, juntamente com ela se desenvolveu a criação de gado, o comércio de peles, madeira e peixe salgado. Essas foram uma das principais atividades econômicas que se desenvolveu. E posteriormente, acabou se desenvolvendo também uma incipiente indústria de utensílios agrícolas e armas. Em várias cidades litorâneas, o comércio externo ele se desenvolveu também, integrando-se às Antilhas, onde era obtido o rum, e posteriormente era trocado por escravos na África, que por sua vez eram vendidos na colônia do Sul, nascendo então o comércio triangular. Este era responsável pela formação de uma burguesia colonial e pela acumulação capitalista. Era uma atividade muito lucrativa, pois os navios eles sempre estavam cheios de produtos para vender em outro lugar. A agricultura ela desempenhou um papel muito importante na economia dessas colônias. E os colonos eles praticavam a agricultura de subsistências, cultivando ali alimentos básicos para suprir suas necessidades. O comércio ele também foi essencial para as colônias para manter relações comerciais, principalmente com a Inglaterra, bem como com outras colônias e territórios próximos. Assim, essas colônias elas exportavam esses produtos como peles, madeira, peixe e outros recursos, e em troca elas importavam bens manufaturados da Inglaterra e de outros lugares, como por exemplo tecido, ferramentas, utensílios, entre outros. De certa forma, as 13 colônias foram contribuídas para o crescimento econômico do Império Britânico. Também eles buscaram aumentar sua prosperidade durante o período, e essa tensão econômica e as restrições comerciais impostas por esses britânicos foram fatores importantes que contribuíram para o crescente descontentamento e eventual busca pela independência. Com isso, as colônias aos poucos elas se desenvolvem como uma burguesia forte, afinada com as ideias liberais do iluminismo francês.